Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo, hoje falando de um projeto muito importante para o setor, principalmente para as livrarias, tá? Que é o projeto Retomada das Livrarias. E para falar um pouco sobre esse projeto, ninguém menos do que o presidente da Associação Nacional das Livrarias, Bernardo Gurbanov, também proprietário da Letra Viva, da editora Letra Viva, vai nos falar um pouco aqui sobre como surgiu esse projeto e os objetivos dele e o alcance que ele está tendo. Bernardo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui em falar com a gente, principalmente nas vésperas do lançamento, da divulgação dos nomes das livrarias selecionadas para esse projeto. Muito obrigado e conta um pouco aí de como surgiu essa ideia e como isso mobilizou o mercado livreiro. Olá, Paulo. Muito prazer também de estar aqui conversando com você, com sua audiência. Este projeto, chamado assim, Projeto Retomada, nasce por uma ideia do livreiro e editor Alexandre Martins Fontes. Ele faz parte da diretoria da Câmara Brasileira do Livro. Sim. Levou a proposta, a diretoria encampou, comentou com a gente e com outras entes do livro, projeto, o apoio, e começamos a trabalhar, né? A ANL, Associação Nacional de Livrarias, deu o apoio institucional, trabalhamos intensamente nas discussões prévias, digamos assim, e agora na divulgação, e de arrecadação de fundos voluntários. Não tem valor mínimo fazer essas contribuições, visando, na verdade, colaborar com as pequenas livrarias, principalmente para reconstruir, mesmo que parcialmente, seu capital de giro em função do longo período em que estiveram fechadas, né? O projeto atende pequenas livrarias, isto quer dizer livrarias que têm uma unidade, não as redes, né? Que o seu faturamento tem a origem, pelo menos em 50%, na venda de livros, né? E que estejam adimplentes, pelo menos até março, até quando começou as restrições e o isolamento, que estivessem adimplentes. Teve imediata repercussão no setor. Sim. E na imprensa também. Se inscreve, tem um site dedicado que é www.projetoretomada.org.br, aonde está indicada as características do projeto, certo? E a conta que está em nome da Câmara Brasileira do Livro, que recebe os depósitos, né, as contribuições. Muito bom. Se inscreveram não tenho o número exato assim de cabeça, mas mais de 200 livrarias, acredito que umas 230 livrarias, algo assim. Houve uma comissão dentro do grupo, digamos, de trabalho, se formou uma comissão formada por editores e distribuidores para poder fazer essa seleção. Essa seleção já foi feita. O projeto original contemplava 50 livrarias, e, na verdade, acabaram selecionando 53 livrarias, cujos nomes serão anunciados amanhã, né? Numa live que estará no Facebook da Câmara Brasileira do Livro. Isso. Vamos colocar o link aqui também para o pessoal acompanhar. Muito interessante. E esse perfil, como você disse, são de pequenas livrarias, né? De pequenas livrarias. Sim. Que têm mais de 50% do seu faturamento em livros, né? Esse é um setor bastante importante, né? A gente fala tanto em educação, em cultura,
em ler livros, que é fundamental para o crescimento, né, das pessoas, o crescimento intelectual, cultural. E eu me lembro que no começo da pandemia teve um estado, agora não me lembro, não vou saber precisar qual estado ou qual cidade, grande cidade, que chegou a incluir livros como um produto da cesta básica, né, que eles estavam distribuindo. Eu acho que esse é um ponto importante de consideração, porque em alguns países Sim, as livrarias, os livros são considerados essenciais, produtos essenciais, e entram nas listas de produtos essenciais. Aqui no Brasil nós não temos essa visão, né? Nós não temos essa visão por parte das autoridades. Né? sim. Se não me engano, foi o Rio Grande do Sul Uhum. que, não tenho certeza, É. mas Eu do sul do também acredito país que que seja, mas eu incorporou o fiquei, eu livro à fiquei cesta inseguro de básica. dizer. O presidente da SNEL, aliás, esteve aqui no Papo Net com a grande notícia daquela pesquisa da Nielsen, junto com o SNEL, né? Falando do varejo do livro, que ele teria Certo. crescido agora, recentemente, 31%. Isso está refletindo positivamente nas livrarias? Também as livrarias estão sentindo isso? Ou isso é um fenômeno que está mais associado com as grandes redes ou com as vendas online? Nós tivemos aqui Tá. a presença do presidente do SNEL, né, do Sindicato Nacional, e ele falou da pesquisa Nielsen e SNEL, que mostrou um crescimento no varejo, um crescimento importante de 31% durante a pandemia, depois daquela queda inicial que era prevista e que acabou realmente acontecendo, mas houve um crescimento de 31%. Mas isso é numa pesquisa da Nielsen varejista que vai muito em cima do e-commerce e das redes, né? E isso atingiu também, isso também se refletiu, esse fenômeno também se refletiu nas pequenas nas pequenas livrarias, ou foi um fenômeno específico das vendas online? As pequenas livrarias, inicialmente, no mês de abril, por exemplo, tiveram uma queda drástica nas vendas, porque Elas não dependiam, foram consideradas serviços essenciais, elas fecharam e mesmo, elas ainda tiveram que fechar. dependem das vendas. Fecharam, não foram contemplados. Eu acho que é uma outra discussão, porque, Sim, com certeza. digamos, do fato do livro ser um bem cultural e essencial, no meio da pandemia, o que prevalece é a área. Tá? Então, não me parece que as livrarias inicialmente deveriam ser uma exceção. Foi uma discussão que nós tivemos internamente também, mas prevaleceu esta ideia de que deveríamos conviver com esta situação de isolamento. Perfeito. Então, claro, o faturamento veio abaixo. A maioria das pequenas livrarias, ela comércio online, pelo menos em larga escala, e tentaram acelerar esse processo da presença da sua presença nas redes sociais e fortalecendo, tentando equipar seus sites com os mecanismos de e-commerce para poder trabalhar. Obviamente, os grandes players da internet têm uma vantagem enorme e a migração que houve do consumo para os mecanismos de e-commerce acabaram, não só aqui no Brasil, no mundo todo, acabaram fortalecendo esse comércio. Para vendas, o WhatsApp. Então, o WhatsApp permite um atendimento personalizado. Certo? E o Instagram é mais para criar conteúdo. Uhum. Então, as redes sociais estão sendo bem utilizadas, estão começando a ser bem utilizadas pelos livreiros em geral. Elas estão começando a ser um canal Sim. normal, dentro da nova normalidade, estão começando a surgir como um canal importante de vendas. Correto, é isso mesmo. Muito bom. Agora o comércio
voltou a abrir, mesmo que parcialmente, em horários diferenciados conforme as cidades, mas já tem presença de clientes com formas de cuidados sanitários, obviamente, mas aos poucos vai se reconstituindo ainda os caminhos de um modelo híbrido que vai combinar daqui para frente as atividades presenciais por meios eletrônicos. Eu acho que toda a sociedade está se adaptando a esses meios híbridos de relacionamento, né? As pessoas aprenderam a usar mais as ferramentas tecnológicas. Bernardo, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você dissesse aí, deixasse mais dados sobre a live de amanhã. Que horas vai ser a live amanhã, por favor? Amanhã é 10h30. 10h30. No Facebook nós vamos deixar o link aqui na nossa descrição do vídeo aqui para as pessoas poderem acompanhar. Né? Eu só queria mencionar, me parece importante, que a arrecadação vai até 31 de agosto. Certo. Então, a arrecadação dessas colaborações, dessas contribuições, continua até 31 de agosto, apesar de amanhã já saírem os nomes das livrarias selecionadas. Exatamente. Ok. Então, amanhã às 10h30, não percam. Amanhã às 10h30, não percam aí o lançamento, a divulgação dos nomes dos selecionados para esse projeto da retomada das livrarias. Muito obrigado, Bernardo. Eu gostaria de deixar o espaço aí para você fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos seguidores. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Eu que agradeço, Paulo, e é uma oportunidade para divulgar o trabalho das livrarias e dos livreiros. Envolve muitos profissionais, excelência de encontro entre o leitor e os livros, entre o leitor e os autores, entre o leitor e esse livreiro que, da sua formação, se constitui num docente, num bom interlocutor, num bom prescritor para orientar as pessoas nas suas leituras, nas suas investigações. Eu tive excelentes conselheiros em todas as livrarias. Eu tinha algumas livrarias, eu sou da área técnica, de formação técnica, eu ia muito em algumas livrarias ali da Rua Santa Ifigênia, da Avenida Paulista, uma conhecidíssima, inclusive, na Avenida Paulista, e eu cheguei a fazer amizade de 10, 20 anos com alguns dos atendentes dessas livrarias, né? Chamava pelo nome. A gente conhecia a família, né? A gente falava sobre família com eles. Eram verdadeiros conselheiros mesmo, eram psicólogos, conselheiros, orientadores, verdadeiros docentes, como você mesmo falou. Realmente, eu acho que é por aí. Esses profissionais são imprescindíveis na vida de algumas pessoas. Na minha, pelo menos, foram. Obrigado, Bernardo. Bom, esse foi Bernardo Gurbanov, presidente da Associação Nacional das Livrarias e proprietário da Letra Viva, editora, falando aqui sobre esse projeto maravilhoso de retomada das livrarias, o projeto Retomada das Livrarias, que está sendo lançado amanhã, inclusive, já com a divulgação dos nomes dos selecionados para receberem esse incentivo, essas doações que estão sendo feitas e serão feitas ainda serão recebidas ainda até o final do mês, até o dia 31 de agosto. E assim nós finalizamos esse nosso bate-papo aqui, agradecendo imensamente essa presença ilustre que tivemos. E como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam. Se não gostaram, tem alguma coisa para melhorar, discutam, falem aí o que está errado, que a gente tenta melhorar. Fale o que está dando certo, que a gente vai aprimorar. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram. Ative as notificações no sininho aí para que vocês saibam quando a gente lança novos episódios aqui do Papo Net. E eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento, distanciamento, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem essas ferramentas para colaborarem e tornarem a sociedade cada vez melhor. Nos vemos no próximo bate-papo.